Graça e paz aos que estão a me ouvir. Meu nome é Antoniel Alves e por canal Esperando Salvador. A nossa reflexão de hoje nós vamos falar um pouco sobre humildade. Desde já eu peço que você deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais, com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus venha a ser pregada, venha alcançar muitos corações essa mensagem, né? Esse sempre será, e esse sempre é e sempre será o nosso objetivo, de que vidas venham ser alcançadas, né? Porque Jesus Cristo morreu para todos. Jesus Cristo não morreu apenas por um grupo de pessoas, e não é só um pequeno grupo que irá ser salvo, mas a salvação é para todos aqueles que querem, né? Na verdade, a salvação é para todos os que querem, né? E o texto que iremos trazer hoje é Lucas, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, do 9 ao 14, mas eu quero aqui me deter só no 14, que será a base para a nossa reflexão. E hoje iremos falar sobre esse assunto, um assunto sobre humildade, né? Diz assim, ó: E eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um texto em que a gente vê diversas citações dele, né? Seja em livro, seja quando alguém passa por humilhação, principalmente, né? Principalmente quando alguém passa por algum tipo de constrangimento em público, ou seja, em público ou não, né? Mas sempre traz à memória esse texto dizendo: os humilhados serão exaltados. Ou seja, como se na maioria das vezes a pessoa estivesse dizendo: vai chegar a minha vez, né? Que eu vou dar o troco. Com um certo sentimento até de vingança, né? Só que o texto ele não se trata disso. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a humildade. Por que humildade? Porque Jesus foi o maior exemplo de humildade. E Paulo até diz aos Filipenses, capítulo 2, 8, a partir do 8, se não me engano, em que ele diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ou não teve por usurpação, como diz, ser igual a Deus. Mas antes se esvaziou de si, deixou sua glória e veio ter conosco o verbo que se fez carne, né, como diz João, no capítulo 1, no verso 1. Então Paulo diz que esse sentimento devia haver dentro dos nossos corações. Que sentimento? Um sentimento de humildade, de se esvaziar, né? Nós podemos, o ser humano, eu aprendi que nós podemos chegar a um dos cargos mais altos que existe na sociedade, no mundo, seja em área religiosa, na área eclesiástica, né? No ministerial, seja profissional, né? Você pode ser um PhD no que for, mas quem tem o temor de Deus, a mente não pode deixar de ser cativa a Jesus Cristo. A mente tem que ser cativa ao Espírito Santo. Nós podemos adquirir o conhecimento que for. É, podemos ser um cientista, o que você pensar ser. O conhecimento que você quiser adquirir, você pode adquirir. E se tornar grande nesse conhecimento e se especializar nisso. Mas o sentimento de grandeza não pode habitar no coração do homem. Porque esse é o objetivo do maligno desde o início. Veja que quando a serpente foi lá tentar a mulher, foi apresentar lá a sua proposta, com a sua conversa, para tentar descobrir o que era o assunto entre eles e Deus. E o que é que ela diz, que ela lança primeiro, quando ela descobre o que é o assunto? Porque primeiro ela lança uma conversa
É como a gente joga uma, né? Como o povo fala com o nosso popular, né? Principalmente na nossa região. Joga uma verde para colher uma madura, né? Então ela jogou uma. E ela disse assim: era de uma árvore que vocês estavam falando? Ela não sabia o conteúdo da conversa, mas ela sabia que estava falando de uma árvore. E ela queria saber justamente o que era a conversa. E quando Eva conta, diz: não, é uma árvore. Só que Deus deu uma ordem para que a gente não comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal, né? Porque ele disse que de todas a gente podia comer, menos dessa árvore que está no meio do jardim. E a proposta dela é o seguinte, a proposta de Satanás: não, ele não quer que vocês comam para vocês não ser igual a ele. Porque esse não era o desejo que estava no coração de Adão nem de Eva. Isso estava em Satanás. Ele sempre quis ser maior do que Deus. Então o sentimento de grandeza ele já foi colocar, quer tentar embutir isso no coração do homem, introduzir isso no coração do homem. Então por isso que o orgulho, ele é como disse Salomão, né? Ele precede a ruína, né? Soberba. E a palavra de Deus diz na carta de Tiago, Tiago diz que sujeitai, pois, a Deus, né? Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, né? Sujeitai-vos, pois, a Ele. Mas ele fala que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Ou seja, a soberba é uma luta contra Deus, contra o próprio Deus. Nós vemos isso na pessoa de Paulo, antes de se converter, né? Quando estava naquele caminho para Damasco. Então o orgulho ele é uma luta contra o próprio Criador, contra o próprio Deus. E ninguém ganha uma luta contra Deus. Lutar contra Deus é só perder. Por isso que o caminho para a eternidade, o caminho para os céus, o caminho do é o caminho da humildade. Não tem outro caminho. Você pode aprender, como eu falei aqui. Pode aprender, você pode crescer na graça, pode crescer no conhecimento, pode crescer na intimidade com Deus, no conhecer a Deus também, que se refere espiritualmente, graça e conhecimento. Você pode ter uma vida cristã, um caráter ilibado, pode ser um homem limpo de caráter, pode ser uma pessoa exemplar, santo, separado do mal, mas não pode se orgulhar disso. Isso não, o orgulho não pode nos dominar a ponto de nós acharmos melhores do que outras pessoas e até desprezar, tratar com algum tipo de preconceito, alguma coisa assim do tipo. Que era isso que acontecia com o fariseu, né? E essa história aqui de Lucas 18 9 ao 14, eu li apenas o 14, que foi o finalzinho que Jesus finaliza o texto, conclui o texto. Mas na verdade Jesus conta aqui a história de um publicano e de um fariseu que subiram ao templo para orar. Publicano, para o povo de Israel, o publicano era considerado uma das piores pessoas, porque era alguém que cobrava impostos, como fosse um fiscal da Cefaz hoje, né? E esse camarada trabalhasse para um órgão público, só que o órgão público lá na época era de Roma, né? Uma alfândega que aquela alfândega fazia aquelas coletas de imposto e ao mesmo tempo era um império em que estava subjugando Israel. Era um império em que Israel estava sendo oprimido por eles. Estava submisso a ele. Então, o judeu que fosse trabalhar num local desse, ser um funcionário público, um cobrador de impostos, um publicano, esse camarada, os outros judeus iam ter muita revolta dele porque considerava ele um traidor. Imagina, uma nação, um reino que está oprimindo a nação que você mora. E aí você vai trabalhar para esse reino. Vai ser um funcionário, vai cobrar imposto dos seus próprios irmãos, dos seus próprios compatriotas. Gera muita revolta, né? Então o fariseu olhou para esse lado, olhou para tantas coisas e disse: eu dou minhas esmolas, eu faço bem, eu cumpro todo o ritual, eu faço tudo ao pé da letra.
diferente desse aí, Senhor. A oração dele foi uma oração de orgulho. E perceba que o texto não é como muitos dizem, ou como a gente escuta muito falar, dizendo: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. O contrário, né? Não. O texto de Jesus dizendo: todo aquele, qualquer um que se humilha, será exaltado. Não é aquele que é humilhado, é exaltado. Tem pessoas que é humilhado e ele não se humilha. Como assim? Vou explicar. Há pessoas em que ele é exaltado, né, é humilhado, né, ele passa por humilhação, mas ele não se dobra, ele é orgulhoso. E não precisa ter riqueza, não precisa ter nada não. Isso pode estar no coração de qualquer ser humano. Do mesmo jeito que uma pessoa que está à margem da sociedade, ele pode ser extremamente orgulhoso, soberbo. Outro que tem um nível mais elevado, que tem mais cultura, que na verdade é uma pessoa bem culta, né? É um homem da lei ou qualquer coisa, ele pode ser bem humilde, né? Pode ser muito humilde. Então o texto de Jesus está dizendo que aquele que se humilha é que será exaltado, que se humilha ao Senhor. E ele diz: e aquele que se exalta? Bom, aquele que se exalta, aquele será humilhado. É como Jesus diz, já tem o seu galardão, né? Então não é humilhado, será exaltado. É aquele que se humilha que será exaltado. E o que se exalta, ele será humilhado. É a si próprio, aquele que faz isso consigo. Então aprendemos com isso. Que o caminho até a Deus precisa ter humildade. Pelo caminho da humildade é o caminho dos céus. Que Deus abençoe vossas vidas. No nome de Jesus, eu peço que Deus abençoe as vidas de todos que irão ouvir esse vídeo. No nome de